Declaração política do maior partido da oposição, sobre o projeto de acórdão do Tribunal Constitucional, Povo Angolano. Circula nas redes sociais um texto apócrifo com cerca de 80 páginas, designado por Projeto de Acórdão, UNITA 15-03-2022.docx, relativo a um processo cujos termos decorrem junto do Tribunal Constitucional da República de Angola, sobre o 13º Congresso Ordinário da UNITA, repetido por imposição do Tribunal Constitucional. Perante o povo soberano de Angola e no âmbito das suas atribuições constitucionais, os tribunais devem pautar a sua atuação com rigoroso respaldo na lei, pois, quando o poder judicial se corrompe, o Estado se corrompe e a sociedade se corrompe também. Em Angola, o Estado de Direito democrático deve ser defendido da deriva totalitária em que se encontra. Em democracia, os tribunais estão obrigados a respeitar a jurisdição interna dos partidos políticos, plasmada nos seus estatutos e noutros instrumentos legalmente reconhecidos, e a decidir sobre as relações internas dos mesmos apenas e tão somente nos termos e limites da lei. Os tribunais não devem servir de bengalas de partidos ou de entes políticos negados pelo povo ou, ainda, como instrumentos de perseguição até à exaustão, de líderes de partidos na oposição, como tem acontecido descaradamente e à vista de todos com o líder da UNITA Adalberto Costa Júnior, que teve a honra de ter sido democrática e exemplarmente eleito pelos delegados de 2 congressos consecutivos do seu partido. Apesar de ter havido um desmentido quanto à autoria deste texto pelo Tribunal Constitucional, cabe à UNITA a responsabilidade de assumir o seguinte: 1. As tentativas de judicialização do processo político angolano, nomeadamente ao que se refere ao 13º Congresso Ordinário da UNITA, merecerão de todas as forças vivas da sociedade angolana uma empenhada rejeição e repulsa. 2. Hoje não há ninguém na sociedade civil angolana, nem no exterior do país, que ponha em causa a legitimidade da UNITA e da sua direção, nem a amplitude do apoio que existe à volta da alternativa política criada e liderada pelo seu presidente Adalberto Costa Júnior. 3. A intenção de subverter a vontade expressa pelos militantes no 13º Congresso Ordinário da UNITA, através de futilidades que nos envergonham a todos, utilizando o poder judicial, constitui-se numa grave ameaça à estabilidade política no país e expressa o medo daqueles que governam o país ante o gigantesco movimento de alternância do poder político iniciado em Angola. 4. Este projeto de acórdão, se feito acórdão definitivo, constitui o último passo na linha do assassinato do regime democrático com a demonstração inequívoca da autocracia deste Tribunal Constitucional e do divórcio existente com a função que lhe está reservada, a da defesa da Constituição e da legalidade democrática como garante último dos direitos de cidadania. 5. Angola precisa de atrair investimento externo e interno para a promoção do crescimento, geração de empregos, aumento e redistribuição justa da riqueza. Promover a instabilidade política é afastar investimentos e prolongar o adiamento da esperança numa Angola melhor. 6. Todos os angolanos e o mundo atentos ao que se passa em Angola, já perceberam que a única razão na base de todas estas decisões políticas do regime reside na intenção de anular candidaturas com condições de vitória e partir para as eleições sem riscos de mudança. Por isso, o nosso adversário procura furtar-se de uma competição democrática transparente. Mas o MPLA, que se diz ser um partido de milhões, tem receio da UNITA e do candidato Adalberto Costa Júnior por granjear o apoio da maioria esmagadora dos militantes da UNITA, de inúmeros patriotas angolanos e não só. 7. O povo angolano sabe que o regime vem demonstrando fragilidades imensas e por isso, em desespero de causa, procura criar obstáculos à efetiva democratização de Angola. Não lhe bastando a manipulação escandalosa e a censura que faz na imprensa pública, nem a utilização do erário público, nem a partidarização que faz dos serviços de informação e segurança do Estado, o regime usa e abusa do poder judicial para manipular o jogo político angolano e a vontade soberana do povo angolano. 8. Mas, o povo angolano não vai aceitar insultos à sua inteligência, ficando incólume e sereno perante mais um ato que envergonha o seu bom nome e o seu desejo de viver em liberdade e democracia. O Tribunal Constitucional não foi criado para se especializar no desencadeamento de golpes de derrube de lideranças dos partidos políticos da oposição, particularmente quando resultam de congressos democráticos. Pelo contrário, o Tribunal Constitucional existe para contribuir para o reforço do Estado de Direito democrático. Até quando teremos de lembrar ao Tribunal Constitucional o seu real papel de guardião da Constituição da República de Angola? 9. Convidamos, assim, todos os cidadãos angolanos livres e amantes da paz e do progresso, apoiantes de todos os partidos políticos e de todas as forças vivas da sociedade civil angolana, sejam eles pertencentes às igrejas, às organizações de cidadania e de solidariedade social ou às corporações profissionais, a demonstrarem o seu mais vivo repúdio à afirmação da autocracia,
exprimindo apoio à defesa da Constituição, da lei e do funcionamento democrático das instituições. O país dispensa bem esse terrorismo institucional que está a banalizar o poder jurisdicional. Dessa direção da UNITA exige que seja instaurado sem demora um inquérito pela PGR junto do Tribunal Constitucional de modo a se imputarem responsabilidades aos autores desse documento de mau gosto. A escassos 5 meses das eleições gerais, é fundamental que se respeite o povo angolano. O Tribunal Constitucional tem de alterar a sua postura de modo a merecer o respeito dos cidadãos. 11. Contra a ditadura do poder judicial partidarizado, o povo tem de ser mobilizado para defender a democracia e as suas conquistas. Viva a UNITA, viva Angola, viva a democracia. Luanda, 21 de março de 2022. O Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA.